Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro episódio, o episódio de lançamento do Trinocast. E hoje nós teremos aqui um assunto de extrema importância. Nós vamos falar sobre a transição energética e para tal temos 4 convidados. 2 já estão comigo aqui na mesa e 2 estarão conosco através da nossa transmissão online. Está aqui na minha frente o Alexandre Souza Tavares, que já vou apresentar, e também o Paulo Tomazini, e estão conosco de forma remota Rafael Gomes de Moura, e temos também Arlindo Schild, que não é um nome, Arnildo Schild, não é um nome muito fácil de pronunciar. Vou passar então a bola diretamente para o Alexandre, que é administrador PhD em transição energética, que vai nos ajudar a conduzir juntamente comigo aqui esse assunto de extrema importância para o futuro do nosso planeta. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, quero agradecer a presença aqui, quero agradecer principalmente aí ao Ricardo Malê, a Trinocast, que está nos convidando aí para organizar essa questão da transição energética, um assunto de grande importância, e a revista Mercosul de Negócios, que também está nesse projeto aí. Então, Ricardo, estou à disposição para as perguntas e vamos então em frente. Vamos começar com a pergunta, eu acho que dá fundamento a tudo que a gente vai falar aqui. Como é que o senhor analisa a questão da transição energética globalmente? Bom, primeiramente, eu tenho escutado muito falar em transição energética. O pessoal fala muito em energia elétrica, transição de energias fósseis para energia renovável. Realmente é bem importante. Eu vou falar um pouquinho aqui de 4 energias fósseis, que é a energia do petróleo, a energia do carvão, gás e 2 correntes que dizem que a energia nuclear é fóssil e outra não. Mas eu tenho com base aí vários artigos escritos de que a energia nuclear vem do urânio. E o urânio é uma questão ambiental, é fóssil e um dia pode acabar. O que acontece referente à transição energética? O pessoal fala, vamos tirar a energia fóssil por uma transição de uma energia renovável, como hoje a gente tem aí 7 tipos de energias renováveis, como energia solar, energia eólica, entre outras. Mas a questão ela é muito mais profunda do que uma transição de energia elétrica. A energia, ela também é o seguinte, o petróleo tem subprodutos. Perfeito. Que vem de energia fóssil. E esses produtos também têm que ter a transição. E muita gente está falando, e com propriedade, sobre realmente as energias fósseis para energias renováveis. Nós também temos que pensar nessa transição de energias de outros subprodutos que vêm do petróleo, que é a energia. Então, por exemplo, o plástico. Tem tudo, absolutamente tudo no dia a dia. O plástico, tudo que a gente está envolvido tem o plástico. Então, sim. A área, as universidades, enfim, tem agora um grande espaço para desenvolver produtos, tendo essa inovação para transferir o plástico para um produto biodegradável. Essa também é a transição. Outros produtos, por exemplo, na construção civil, como as esquadrias de PVC, como a própria madeira, que é de árvores, enfim, a inovação está aberta agora e precisa muito rápido. Rápido é quanto? Olha, ninguém sabe precisar o tempo, mas se a temperatura global aumentar em 0,5%, a Amazônia começa a se degradar sozinha. Uau! Não precisa mais se preocupar com desmatamento. Então, o que acontece agora? O maior iceberg do mundo se descolou do grande espaço que tinha dentro, se descolou e isso vai acontecer algumas catástrofes referente a isso. O que acontece? Se na transição energética nós focarmos somente na questão das energias elétricas, é uma coisa. Nós temos que investir em tecnologia e inovação para buscar diversos produtos que vêm de subprodutos do petróleo. Entendeu? Então, nós temos que fazer essa transição e a população não sabe o que fazer. Como ela pode ajudar? Antes de vir para cá, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu que sou bastante leigo no assunto, eu fui lá no meu chat GPT e dei uma pesquisada sobre esse tema e fiquei bastante impactado com os dados que a inteligência artificial me trouxe. Uhum. Uma janela aí de 50 a 60 anos para um esgotamento possível
dos recursos energéticos, né, provenientes da energia fóssil. O senhor confirma essa informação? Olha, 50, 60 anos a gente não tem esse tempo. Não tem esse tempo. Então o GPT está sendo muito ele tá otimista. Ele está falando das energias fósseis, do esgotamento Sim. das energias fósseis. Eu estou falando da temperatura se aumentar. Sim. Nós vamos ter problemas de tudo que é são problemas. Em 2008, por exemplo, eu tive a oportunidade de trazer em Porto Alegre o Dr. Carlos Nobre, PhD em gestão climática, um dos 10 caras mais influentes do mundo. Trouxe em Porto Alegre em 2008 e ele falou sobre questões climáticas. E um dos assuntos, ele tinha 208 slides tinha a apresentação dele. E o que ele falava? Que a temperatura aqui no Rio Grande do Sul, eu estou falando questão regional, aqui na temperatura vai aumentar e produções, por exemplo, do café que vem lá, Espírito Santo, Minas Gerais, interior de São Paulo, que é as maiores produções de café no Brasil, elas vão se deslocar para cá, porque lá vai aumentar um pouquinho, a temperatura aqui vai aumentar e aqui vai ter mais produção de café. Então ele já mostrava o mapa, só que ele falou da soja, do milho, do trigo, tem toda a apresentação dele. E agora eu encontrei ele em Baku, no Azerbaijão, e aí a gente conversou, enfim, e ele disse que agora a sociedade está preocupada. Em 2008 ele falou nessa questão de aumentar a temperatura, enfim, e a sociedade, e quem estava presente, não, pois é, vamos ver a temperatura, o calor, enfim. 2008, nós estamos em 2024, ele veio a Porto Alegre em torno de 60 dias atrás, um grupo trouxe ele aí, inclusive um evento muito organizado pelo Hospital Mães de Vento, e eles trouxeram o Carlos Nobre também, e ele falou dessa preocupação, e a coisa está realmente nesse nível de preocupação, de que cada vez que a temperatura aumenta, há vários problemas no mundo inteiro. Sim. Então, temos que agir agora, e tem a forma de fazer isso, só que temos que ser rápido. A questão de ser 50, 60 anos é para terminar, conforme tu falou lá no Chat GPT, de que pode terminar as energias fósseis. Sim, essa foi a pergunta, foi essa. E a questão é, temos esse tempo? Não temos. Temos que fazer coisas muito rápido. Não adianta a gente ter a nossa casa bonita, a nossa empresa funcionando com produtos de inovação e o planeta morrendo. E a consciência hoje dos governos em relação a essa questão toda é uma consciência real? Ela é, de fato, algo que vai resolver ou, na verdade, acaba sendo uma certa, vamos dizer assim, medidas para inglês ver? Como é que está, de fato, a preocupação real dos governos mundiais em relação a essa questão climática e a questão do esgotamento das energias fósseis? Olha, nessas questões climáticas eu tive a oportunidade de apresentar um projeto de Porto Alegre lá no Azerbaijão com o secretário Germano, ele estava lá presente, o secretário municipal do meio ambiente. A secretária Marjorie, secretária do Estado, também está desenvolvendo excelentes projetos, só que o governo não pode fazer nada sozinho. Tem que ter apoio da população, das universidades, das empresas, para que se unir. O governo não é obrigado a fazer tudo sozinho. Ele não pode controlar as emissões das empresas, emissões de gás das pessoas físicas e jurídicas. As políticas públicas não são capazes de regular isso. Pode ajudar e cada vez estão se desenvolvendo mais. Inclusive o próprio governo federal, a Marina está lá, já diminuíram em 40% o desmatamento da questão da Amazônia, enfim, estão fazendo, só que só o governo sozinho não consegue fazer, é muita coisa, todo mundo tem que, é o seu lixo, a sua água, o seu... Isso me leva à minha segunda questão que eu trouxe aí para o senhor, que é de que forma, né, esses atores, como população, o governo, as empresas, a universidade, podem, de fato, bem objetivamente, contribuir com a mitigação desses problemas. Tu falaste uma coisa muito importante, assim, eu trabalho muito com ecossistemas, tá? Desenvolvimento de ecossistemas, pesquisa, enfim. Tive agora fazendo uma turnê nos Estados Unidos, estive lá no ecossistema do Vale do Silício, que é o maior ecossistema do mundo, faturamento lá de 2,4 trilhões de dólares, praticamente o PIB do Brasil. Depois estive no outro ecossistema, que é de Nova York, e também no de Washington, com variáveis diferentes. Mas lá, no Vale do Silício, existe um ecossistema com as 4 L's, que envolve as universidades, as empresas... 4 hélices. Hélices. Hélice, isso. Tá. Tipo hélice de... Perfeito, tá? Certo. Existe as empresas, tá? Com investimento em pesquisa. Existe o governo e as universidades, lá
no Vale do Silício, é Stanford, tivemos lá, conversamos com as pessoas, enfim. E também lá tem a quarta hélice, que é a sociedade civil. E comprometida totalmente no processo de desenvolvimento do ecossistema. Tanto que o ecossistema, se fala no maior ecossistema, é no Vale do Silício, porque está as 4 hélices envolvidas. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve agora uma questão climática, e a quarta hélice, ela se envolveu de uma forma para ajudar. A população civil ajudou muito o governo. Ajudou a buscar salvar vidas, enfim, se movimentou de uma forma muito... Assim, amigos meus coordenaram essa questão em Porto Alegre, e a minha filha até me disse o seguinte: pai, por que tu não está lá ajudando a ajudar essas pessoas a se salvar, enfim. Daí eu disse: eu estou ajudando. Daí ela disse: mas como tu está ajudando se tu está aí desenvolvendo, passa horas pesquisando? É exatamente isso, eu estou finalizando um estudo, uma pesquisa de 4 anos sobre transição energética. Essa também é a minha ajuda, que é a ajuda da ciência da pesquisa. Perfeito. Então, referente a como a população pode ajudar, se unir essas entidades, empresas, governo e população, e também as empresas, todo mundo pode contribuir. E hoje, simplesmente, o que uma pessoa em casa que mora num apartamento de 1, 2, 3 dormitórios pode ajudar na transição energética? Eu acho que esse é o ponto que quem está nos ouvindo está bastante interessado em saber, ou seja, qual é a contribuição, qual é a participação que o indivíduo, né, com o seu limite, né, muitas vezes está limitado porque tem que ir para o trabalho, volta do trabalho, que tal. Da minha forma individual, o que eu posso de fato fazer para contribuir, para mitigar esses problemas? Tu pode começar a fazer o seguinte: tu pode começar a deixar de usar uma energia fóssil, que é o gás, e começar a usar uma energia renovável, que hoje tem empresas certificadas no Brasil que te vende energia renovável mais barato para fazer aquela compensação. Mas o gás é mais barato, enfim. Aí já me fizeram várias perguntas sobre, mas o gás é mais barato. Eu disse: e quanto vale a tua vida? A minha não... Então, as pessoas têm que começar a fazer onde eu posso fazer essa transição. Tirando o seu gás de fogão, gás de chuveiro, entendeu? Agora está vindo uma tecnologia nova aí que está vindo no Brasil, eu tenho que me aprofundar mais, mas os ar-condicionado, por exemplo, eles têm gás. Aquele gás ali é um gás nocivo à saúde, nocivo ao meio ambiente. Então, agora com esse novo produto, o ar-condicionado vem e não precisa mais de instalação de gás. A indústria de ar-condicionado tem esse espaço para inovação. Então, vindo da China, alguns produtos ar-condicionados, tá aí o mercado está entrando, vários produtos desse aí, que o ar-condicionado não precisa mais a instalação externa da casa, enfim. Então, a indústria tem essa inovação, pode fabricar aqui. E essas são as formas, uma só. Começa a tirar o teu gás de cozinha, o teu gás de chuveiro, começa a ver o teu ar-condicionado, depois começa a fazer teu cálculo de pegada de carbono, o que tu emite de CO2 por ano. Agora, com o mercado regulado, isso vai começar a contar nas empresas, e tanto o CNPJ como o CPF, para te saber o teu cálculo, o que eu posso fazer para mitigar os meus gases de efeito estufa. Minha última provocação para você aí, Paulo. Desculpa, eu já me enviei teu nome aqui, Alexandre. Já estava no Paulo, né? Já estava no Paulo. Alexandre, desculpa. A minha última provocação para você é a seguinte. Você falou do Vale do Silício, você falou de um país que em termos de educação está muito mais avançado que o nosso, né? A questão será que no nosso Brasil, né, onde a gente tem tantas falhas na educação, o povo consegue tomar essa consciência? Sim, o povo brasileiro é um país, para mim, é o país mais empreendedor do mundo. As pessoas são guerreiras, e a hora que der essa guerra para elas e dar informação para elas, elas vão à luta. Olha o que aconteceu aqui na questão climática no Rio Grande do Sul. As pessoas se ajudaram umas às outras. Veio o mundo inteiro ajudando. Quando precisa, todo mundo se ajuda. É governo ajudando, é empresa, é sociedade civil, enfim, é todo mundo se ajudando. A hora que eles souber como ajudar, a máquina de viver é muito mais importante do que tudo. Esse é um bom pensamento, é um pensamento otimista. Eu acho que é uma boa mensagem para a gente fechar, talvez, né, essa nossa primeira parte aqui. Você gostaria de passar alguma mensagem final? Eu gostaria de agradecer a vocês e talvez dizer para vocês que
não ter o egocentrismo de dizer, mas assim, a nova revolução mundial, ela depois da industrial, veio a inteligência artificial que vai ajudar muito essa transição, mas digo para vocês, a transição energética mundial do século XXI vai ficar na história. Vou fazer só uma pequena pausa aí para o recado dos nossos apoiadores. Fica por aí, a gente volta já. Então, Paulo Tomazini foi 4 vezes vereador de Canela, certo? Vice-prefeito também e secretário do Meio Ambiente de 2017 a 2019. Paulo, bem-vindo. Vamos começar a nossa conversa aqui. Eu tenho uma pergunta importante, que é como é que o senhor vê a demora, né, nas aprovações ambientais em projetos, né, de construção civil prioritariamente e também outros projetos, né? Como é que o senhor vê essa demora que acontece nessas aprovações ambientais? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, dizer que é um prazer e agradecer também o convite em participar desse programa Trinos Carlos, também da revista Mercosul e Negócios, e falar de um assunto tão importante que é a transição energética. Quero cumprimentar também a ti, Ricardo, ao doutor Alexandre, o doutor Rafael, que não está aqui, está na Argentina, mas vai participar online logo mais com nós, o doutor Arnildo também. E para mim realmente é um prazer estar aqui participando e poder responder essa tua pergunta, que desculpa agora se não te importar em fazer de novo. Vamos de novo. Como é que fugiu? É a questão da demora. Eu acho que é uma questão bastante presente. Já resgatou. Realmente isso é um problema muito sério que tem dentro de todas as prefeituras, até porque grande parte das prefeituras, principalmente do interior, acabaram criando as secretarias de meio ambiente há poucos anos. E até montar, concursar e ter uma equipe técnica para fazer frente a toda essa demanda que existe e principalmente a falta de definições claras na questão ambiental, principalmente nas leis, onde tem diversos tipos de interpretações. Talvez está lá, eu vejo lá no nosso município projetos importante para o desenvolvimento do nosso município, que talvez nem impacte tanto ambientalmente, está lá há 5, 6, 8 anos para ser aprovado. Nossa Senhora. Isso, imagina, não tem empresário que suporte esse tipo de demora. O que acontece? O técnico tem lá a legislação, tem a interpretação dele, daí tem todo o contexto de pessoas que estão em torno e ainda a interferência sempre do Ministério Público, que acaba criando um impasse, talvez, onde deixa o técnico em dúvida na hora de fazer uma aprovação. Porque ele pode ter a interpretação dele correta diante da lei aprovada, e tem a interpretação do Ministério Público, que talvez é outra, e ninguém tem como talvez definir isso. Fica na mão de quem fazer essa definição. O que é, o que não é correto, acaba indo para, às vezes, até ajuizando e ficando lá 4, 5, 6 anos parado, um empreendimento importante, às vezes, para o desenvolvimento do município e também para toda a região, né? Perfeito, perfeito. Em relação ao impacto, né, que recentemente nós tivemos a tragédia das enchentes aqui no nosso estado, todo mundo está bem ciente disso, né, nem precisamos revisitar toda essa questão, mas qual é a relação que o senhor vê de causa e efeito, né, do impacto que as questões climáticas podem estar causando nestas questões ambientais, tragédias como essa que a gente recentemente então agora viu? Esses grandes impactos que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, acontece no Brasil e no mundo inteiro,
infelizmente impacta direto a nossa região, que é uma região turística, onde ela está numa topografia totalmente acima do nível do mar, né? Onde qualquer coisa tranca os acessos, o que aconteceu agora recentemente, não. Então a preocupação que o pessoal está tendo hoje na questão ambiental, no desmatamento, em tudo que aconteceu, talvez se isso tivesse iniciado lá atrás há 20, 30, 40 anos, nós ainda estaríamos sofrendo o que estamos sofrendo hoje. Porque o prejuízo financeiro para a região... Tem-se uma estimativa, mais ou menos, do que foi esse prejuízo em Gramado, Canela, por exemplo? Olha, esse tipo de... É que todo mundo perde, né? Perde o empresário, perde a comunidade que fica deficitária de emprego, talvez, ou ganhando menos, que a região lá vive muito na questão do turismo, na questão do efeito dominó, né? Então, quando não tem o evento... Olha o que aconteceu lá ontem também. Sim, com a queda do avião. Que impacta negativamente no fluxo da região. Perfeito. Muito bem, Sr. Paulo. Gostaria de trazer alguma questão, Sr. Paulo? Não, é importantíssimo a questão climática aí na questão do turismo impacta muito. Olha o que o Rio Grande do Sul parece que foi 13 bilhões o prejuízo do estado. E não só Gramado, Canela, mas outras cidades que também sofreram com a questão do meio ambiente. Ontem, esse fim de semana, foi inaugurada aquela ponte que liga a Farroupilha, liga Caxias, a Nova Petrópolis. Imagina o transtorno que causou para toda essa comunidade aquela ponte, que a previsão de inauguração dela seria em fevereiro e foi inaugurado 2 meses antes. Isso é inédito. Qualquer obra que tenha uma previsão de entrega em 60 dias ou 90 dias ou no ano sempre passa pelo menos 30% do prazo. E nós tivemos ali um adiamento da inauguração dessa obra. Isso foi fantástico para aquela região. Então todo o turismo, toda a indústria do turismo que vive em torno daqueles acessos, daquela logística ali, foi favorecida com essa antecipação dessa obra. Importante o Tomazini falou muito bem, essa questão de unir o Ministério Público, o FEPAM, as secretarias do meio ambiente do Estado e também do município, para ter uma legislação única e fácil de ser aprovado. Porque agora vem essa complicação toda de desmatamento, tem vários projetos, não só de indústrias, de construção civil, de instalação de empresas, que estão desmatando áreas muito grandes para instalar. Isso não pode ser mais possível, porque isso é a nossa sobrevivência. Ah, mas eu tenho investimento para fazer isso aqui. Tá tendo aí, não só em Porto Alegre, em vários lugares onde o desmatamento vai ser obrigado, vai ser liberado para erguer prédios, enfim. Em alguns lugares do mundo, na China, por exemplo, e no Japão, se existe alguns prédios já antigos, enfim, eles podem ser desmanchados e no mesmo lugar trabalhar verticalmente, não horizontalmente. No momento que a gente está trabalhando horizontalmente nos projetos, Perfeito. Nós estamos desmatando. Isso. Existe muitos lugares, em Porto Alegre principalmente, que já existe apartamentos e casas mais simples, que a indústria da construção civil pode inovar, pode refazer isso e trabalhar verticalmente. Inclusive gerando mais IPTU para a cidade, mais movimento, mais receita financeira, em vez de trabalhar horizontalmente fazendo desmatamento. Isso é uma coisa que precisa-se a população entender. Vou comprar, vou trabalhar numa questão onde não teve desmatamento. Enfim, essa é uma questão que a população vai começar a definir. Não compra onde foi desmatado, porque simplesmente está tirando o ar dela. É muito complicada essa questão. Perfeito. Bom, Paulo Tomazini, muito grato pela participação. Claro, fica com a gente aqui. A gente vai continuar a nossa conversa agora falando com o Dr. Rafael Gomes de Moura, que é doutor em Biologia. É isso? Biologia, claro. Membro do... Troca o Arnildo. Ah, é isso? O Arnildo... Ok, o internet. Puxa o Arnildo. Ah, então vamos puxar. Muito bem. Então, doutor Paulo Tomazini, muito grato pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Perfeito, muito grato. Vamos passar então agora ao nosso próximo convidado aqui na nossa mesa, na nossa mesa que vai estar de forma virtual, que é o Arnildo Schild. Não é muito fácil pronunciar aqui, eu vou ter que aprender depois,
que é CEO da Siga Mobilidade de Caxias do Sul, especialista em projetos de crédito de carbono. Seja muito bem-vindo, Arnildo Schild. Vamos ver onde é que ele vai aparecer? Vai aparecer aqui na tela? Ou vai aparecer só de forma... vai aparecer aí. Tá bom. Seja bem-vindo, Arnildo. Boa tarde a todos, ao Tomazini, ao Mr. Alexandre, ao Rafael, a você, aos ouvintes. O meu tema vai na sequência aí, no roll-on aí do que estava se conversando em termos de meio ambiente. A Siga Mobilidade, na realidade, é a empresa mantenedora do trem regional da Serra Gaúcha, que é um projeto de um trem regional em 14 municípios, saindo de Bento, passando pela região da uva, região do vinho, região das hortênsias, região dos campos de cima da serra, se conectando com Vacaria no tronco sul, que é a linha normal da rumo do transporte de carga. Esse trem ele tem como viés na questão de mobilidade urbana também a transição energética, que é, por sua vez, colocar a questão de um trem em funcionamento que retirará das estradas aí centenas de caminhões por dia, transportando cargas para portos, aeroportos, para o tronco sul, que levará ao centro do Brasil e vice-versa, trazendo cargas para a Serra Gaúcha. Utilizará modelos de trem de transporte de passageiro construídos aqui no próprio Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, na Marco Polo, o VLT. Terá também, através dos seus trens de carga, a aquisição da Randão, que fabrica esses reboques, e utilizará também dos APLs da Serra Gaúcha, que são os arranjos produtivos locais, onde transportará isso para qualquer canto do mundo, a partir da Serra Gaúcha, utilizando combustível de energia elétrica. No caso da locomotiva, também utiliza o diesel. O trem também ele é também passível de utilização de energia de diesel, mas se utilizará de preferência eólica e elétrica, normal, onde a RGE e a CPFL serão as concessionárias para esse transporte. Também nessa linha de trem aí de 372 quilômetros, num segundo momento vamos conectar ao município de Arroio do Sal, onde está sendo instalado o porto. Esse porto inicialmente é para passageiros e num segundo momento para cargas, probabilidade dele estar em funcionamento para o ano aí de 2028, 2029. O trem, pretendemos também, neste mesmo período, estar entregando esse equipamento para a população. Ao dia ele vai transportar passageiro, à noite transporta-se carga, da 0 hora da manhã às 5 da manhã, e na questão de transição energética há um ponto importante a ressaltar, que é o plantio de floresta ao entorno desta linha de trem, que se utilizará para crédito de carbono. Fantástico. Então, 65 metros de largura, nós teremos 5 de trem, um espaço de 10 metros, mais outra linha de 5, e o entorno, os outros 40 metros praticamente, eles serão florestas plantadas, e o que der para preservar no momento da implantação, vamos preservar. Também é importante ressaltar que um trem ele tem uma aclividade que ele pode rodar. No caso de passageiro não teria tanto problema, mas no de carga é em média 17 graus de aclive ou declive. Então, haverão a construção de túneis, de pontes, de elevadas, e isso talvez seja o valor mais importante nessa questão da obra física, desse custeio disso. Também as populações do entorno
por onde este trem passará, ela terá a sua indenização feita de forma privada. Nada dos recursos que serão utilizados serão via governo, todos serão via forma privada, ou com a aquisição do recurso através do Banco Mundial ou de qualquer outro investidor ou instituição externa que queira participar conosco e também participar, no segundo momento, na divisão dos lucros. A ideia é ter o trem trabalhando por 35 anos, com mais 2 renovações de outorgas, mais 35 e mais 35, tendo 105 anos aí de vida, num primeiro momento, este trem. Já é sabido pela imprensa que esse trem vai ter alguns parceiros, digamos assim. Há empresários interessados em fazer uma linha do aeroporto de Porto Alegre para Gramado, há uma linha interna aérea de Gramado a Canela para flexibilizar o fluxo de veículos naquela região. Há, num futuro momento, aí, essa conexão que eu comentei, que seria de São Francisco, de um hub que vai conectar o Porto do Arroio do Sal. Então, temos todas essas questões de desenvolvimento e de implantação de equipamento que levou aí mais de 6, 7 anos para ser estudada, bem estudada. Já era um projeto anterior, o trem da Serra Gaúcha, pelo comitê, pela Universidade de Caxias, pelas câmaras de indústria e comércio de Vacaria, Caxias e Bento Gonçalves. Então, falei bastante já só para dar uma explicação mais massiva do assunto e do encaixe dela na questão da renovação energética do Brasil, e no caso do trem, em especial a energia elétrica e eólica. Perfeitamente. Senhor Arnildo, o senhor participou já em 26 edições. Eu acho que o senhor é recordista de participação da COP. Fale um pouquinho da sua experiência, de forma breve, né? Da sua experiência de participação, o que tem trazido para nós de conhecimento, de que forma tem participado desses eventos há tantas edições. Sempre fui trabalhando como tradutor e intérprete lá nos primórdios, nas primeiras vezes, né, para o governo do estado, ou para uma cidade, ou para Caxias, ou para Bento, ou para Gramado, ou para Porto Alegre, ia como técnico e trazia as informações para ir repassando para os novos técnicos municipais. Aí não daria para ir todo mundo em todas as COPs, e eu acabei me especializando nesse assunto de sustentabilidade, e teve grandes momentos até no início pré-COP, né, que foi a Rio 92, já tinha o contato com Gro Harlem Brundtland, que era a primeira-ministra da Noruega, e começou em 1972 em Estocolmo todo esse processo. Não estava lá, é lógico, tinha apenas nascido, mas no contexto final, aí nos anos 90, participei da Rio +5, da Rio +10, da Rio +15, e nesse rol todo vieram todas as COPs anualmente junto. Tentamos buscar inicialmente recursos, só que esses recursos nunca foram apresentados. De 3 anos para cá, que tinham 100 bilhões de dólares à disposição dos 196 países, em especial os países em desenvolvimento, os ricos é que colocaram esses recursos, e mais ultimamente, como eu disse, de 3 anos para cá, eles começaram a ser distribuídos, onde o Rio Grande do Sul também recebeu recursos. Inicialmente, há 3 anos atrás, foram 25 bilhões que vieram para o Brasil. Já no segundo para o terceiro ano, que é este aqui, que estamos terminando, diminuiu para 17 bilhões, de 25 para 17 para o Brasil, porque aqueles outros 8 bilhões, na realidade, eram da África. Então, nós ganhamos por 2 anos um pouco mais de dinheiro.
mas já está corrigido esse problema. E com a edição agora em Baku e com o novo secretário executivo, o Mr. Steele, Simon Steele, ele remodelou todo o processo das COPs e com os Emirados Árabes, com a Alemanha, com o Japão, com a Inglaterra, com a China, ele conseguiu trazer para dentro do pacote mais 200 bilhões de dólares. E caberá ao Brasil, na COP30, o ano que vem, somar mais 300 bilhões a este valor, que é uma briga de titãs aí, e que provavelmente a ideia da COP, da ONU, é que em 2035 tenha se atingido o valor de 1,4 trilhões de dólares de investimentos por ano nas questões climáticas. Ainda é uma incógnita, como disse, é um grande desafio para o Brasil atingir a meta dele no ano que vem, aí, de chegarmos a 600 bilhões de dólares. Perfeito. Senhor Anildo, grato pela participação conosco. Volte sempre, né? E não sei se eu tenho mais um convidado. Ele não ficou online. Ele tá Não conseguimos a conexão, tudo bem. Então, nós vamos deixar a participação aqui do Rafael Gomes de Souza para uma próxima edição, que é doutor em Biologia, né? Senhores, estamos encaminhando então aqui para o nosso final, né? E podemos ainda deixar uma mensagem de conclusão aqui. Eu acho que o Alexandre poderia deixar uma mensagem final, já deixou a sua mensagem final na sua fala, mas para a gente fechar, né, o nosso episódio e para a gente se despedir, portanto, da nossa audiência. Tá bom, primeiro já vou agradecendo a Trinocast pelo esse projeto realmente interessante, a revista Mercosul de Negócios. Ricardo, como falou agora o Arnildo sobre trem, o que tem a ver trem na transição energética, né? Tem tudo a ver. Pelo que ele Então falou, ele deu uma explicação aí muito interessante sobre os trens e tem mais projetos que ele vem desenvolvendo também, principalmente na área de crédito de carbono. Mas assim, a mensagem final é que chegou a hora de não colocar todas as fichas para o governo decidir sozinho. Ele tem muitas coisas, tem projetos em todas as áreas. É só pensar no número de secretarias que tem governo federal, governo estadual, governo municipal. Está na hora de realmente a população saber o que fazer e como fazer. As universidades têm muito cientista à disposição, temos muita coisa para fazer. O Brasil tem, o Rio Grande do Sul principalmente, tem universidades fantásticas com ótimos pesquisadores, tem muito projeto à disposição que precisa de investimento. As empresas estão aí fazendo a sua parte, produzindo, gerando renda, gerando produtos, gerando serviços, gerando PIB, movimentando o país, o mundo. Mas as pessoas agora, a sociedade civil, chegou o momento delas decidir o que consumir. E aí consumir essa empresa é importante, eu posso consumir ela porque os produtos e os serviços, ela vai decidir. E ela vai fazer essa transição muito rápida, se ela entender e se ela estiver bem informada. Então a gestão da informação é extremamente importante. Convidar vários cientistas em todas as áreas, a gente está trazendo agora a área médica, quais são os problemas causados pela emissão de gás de efeito estufa na área de cardiologia, pediatria, ginecologia, dermatologia, pneumologia. Todas as questões aí a população tem que saber o que realmente ela pode ajudar e agora. Nós não temos 20 anos para decidir. Se a gente quiser um futuro para os nossos filhos e nossos netos, nós temos que se mexer agora. É agora a hora de agir. O Brasil é um povo lutador. Com tudo isso que tem passado, ele continua seguindo em frente. É verdade. E agora é o momento da transição energética. Maravilha. Alexandre Souza Tavares, Paulo Tomazini, Arnildo Schild. Agradeço a todos vocês aqui pela presença nesse episódio inaugural do Trinocast e a você que nos acompanhou até aqui. Muito grato pela sua presença, muito grato pela sua audiência e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigado.